Bem-vindos ao avanço do capítulo 90 da telenovela Marcados pelo Passado. Azize simplesmente fica completamente devastada depois de presenciar aquela cena em que todos os seus familiares estão feridos. Ao ver tudo o que aconteceu, começa a se perguntar por que algo assim teve que acontecer e por que a vida voltou a golpeá-la daquela maneira. Azize fica muito afetada por tudo que está vendo e sente que já não consegue continuar vivendo as coisas daquela maneira, depois de tudo que teve que enfrentar. Nesse momento chega a polícia, enquanto Azize continua tentando assimilar o que aconteceu e compreende que, mais uma vez, a vida lhe deu um golpe muito forte. Tudo o que estava vivendo foi completamente afetado pelo ocorrido, e Azize simplesmente sente que já não consegue continuar assim. Depois os dias passam e Azize tenta continuar com sua vida e fazer com que as coisas possam, pelo menos, seguir em frente pouco a pouco. No entanto, sabe que seu grande amor e tudo que sentia por sua família foram desmoronando depois do que aconteceu. Apesar de tentar fazer com que as coisas possam voltar a fluir, a perda de seus entes queridos permanece presente e Azize continua enfrentando toda a dor deixada por aquela situação. Azize se encontra no velório de seus familiares, onde todos estão chorando pelo que aconteceu e pela perda das pessoas que amavam. Azize sente que tem um enorme vazio no coração, porque tudo aquilo que considerava importante para ela acabou sendo afetado pelo ocorrido. A cena é muito dolorosa, com todos reunidos e chorando por seus entes queridos, enquanto a dor se faz presente entre todos. Nesse momento há 3 caixões, cada um com um de seus entes queridos dentro, permanecendo ali sem vida enquanto todos choram pelo que aconteceu. Azize e os demais continuam vivendo aquele momento de tristeza pelas perdas que sofreram, e a dor que carregam no coração se torna cada vez mais evidente. Depois de tudo o que aconteceu no velório, todos passam a caminhar mais uma vez, avançando até chegar ao cemitério, onde poderão enterrar seus entes queridos. Mas nem tudo é ruim, porque já se passaram 28 dias e Devra ainda está vivo. Durante todo esse tempo, Devran permaneceu em um hospital, enquanto Azize continua ao seu lado e se encarrega de limpá-lo. Azize também permanece falando com ele, tentando fazer com que Devran volte a falar e confiando que, pouco a pouco, as coisas possam melhorar. Ela mantém a esperança de que tudo possa mudar e de que Devran possa voltar à vida depois de tudo o que aconteceu. Por isso começa a falar com ele e pede, por favor, que acorde, lembrando de que ela está ali e que sempre estará ao lado dele. Azize continua confiando que Devran possa ouvi-la e que suas palavras possam ajudá-lo a voltar. Nesse momento, Azize pega o rosário que Devran sempre carrega consigo e o coloca novamente em sua mão. Depois dá um beijo em sua testa e se despede dele, pensando em ir embora até o dia seguinte. Então começa a tirar as luvas e a roupa cirúrgica que está usando porque está fazendo uma visita. Mas justamente nesse momento acontece algo que Azize não esperava. Devran diz seu nome. Azize fica completamente paralisada ao perceber que Devran conseguiu acordar depois de 28 dias. Ao confirmar que ele realmente está acordado, começa a beijá-lo e abraçá-lo, enquanto também começa a chorar de emoção e repete que está tudo bem. Depois de tantos dias esperando que Devran reagisse, Azize pode vê-lo acordado e saber que ele continua ali com ela. Nesse momento, Azize diz que vai chamar os médicos para avisá-los de que Devran acordou, mas Devran pede que ela fique com ele por mais 1 minuto. Azize aceita e simplesmente se deita com ele na cama, permanecendo ao seu lado depois de todo o tempo que passou esperando por aquele momento. Então Devran pergunta há quanto tempo ela está ali, e Azize responde que foram 28 dias, embora, para ela, esses dias tenham parecido uma eternidade. Depois de tudo o que aconteceu e de tantos dias esperando, Azize volta a dizer que ele não deve se preocupar e que tudo ficará bem. Azize simplesmente sorri, feliz por saber que Devran voltou novamente depois de permanecer inconsciente durante tanto tempo e de ter passado por tudo o que aconteceu. Cada vez mais dias passam e Devran começa a se recuperar pouco a pouco. Já consegue falar novamente e também consegue se vestir sozinho, enquanto Azize permanece ao seu lado e continua ajudando. Nesse momento aparece Pivete e diz a Azize que deve vestir Devran adequadamente e que tenha cuidado para não machucá-lo. A partir daí começa novamente a discussão entre Azize e Pivete, porque Pivete continua pensando que Azize pode maltratar seu filho. No entanto, Azize deixa claro que não está fazendo nada de ruim a Devran e que simplesmente está ao lado dele para ajudá-lo durante sua recuperação. Pivete insiste novamente que ela pode machucá-lo e continua reclamando da maneira como está tratando seu filho. Devran, ao ouvir a discussão entre as duas, pede à mãe que se acalme e explica que está bem. Também esclarece que Azize sempre esteve ajudando e que é ela quem se encarrega de ajudá-la a se trocar. Devran deixa claro que não tem nenhum problema com a maneira como Azize está ajudando e que, pelo contrário, ela permaneceu ao seu lado durante todo esse tempo. Depois disso, Devran diz que já quer ir embora dali,
porque tudo o que quer é voltar a estar com sua família e poder ficar novamente ao lado de todos depois de ter permanecido tanto tempo no hospital. Nesse momento chega Vaab e informa que já deram autorização para que Devran possa sair do hospital. Ao ouvir a notícia, Devran fica satisfeito, porque era exatamente isso que queria: poder sair dali e voltar novamente para sua família. Devran diz que quer que, a partir de agora, todos possam permanecer juntos e que possam estar novamente unidos depois de tudo o que tiveram que viver. Azize, por sua vez, diz a ele que não deve se preocupar com absolutamente nada e que simplesmente deve se concentrar nela e no novo lar que terão. Devran simplesmente olha para ela enquanto Azize sorri para ele fixamente, deixando claro que os dois estão juntos naquele momento e que ela continua ao lado dele depois de tudo o que aconteceu. Do lado de fora, Mesut já está esperando por Devran. Quando o vê, aproxima-se rapidamente e o abraça, demonstrando quanto está feliz por vê-lo novamente depois de tudo o que aconteceu. A recuperação de Devran deixa todos felizes, e depois desse encontro com Mesut, começam a se preparar para ir embora. Todos começam a entrar no veículo para poderem sair juntos do hospital e continuar com o que vem depois da recuperação de Devran. No entanto, naquele momento, fica uma situação pendente entre Pivet e Azize. As duas ficam se olhando fixamente, sem saber o que fazer nem como agir diante da possibilidade de terem que entrar no mesmo veículo. Ambas ficam diante daquela situação, sem saber se devem entrar juntas e compartilhar o mesmo veículo ou se alguma das duas deve ficar de fora. Yusuf está no estabelecimento de Cevdet, chorando depois de tudo o que aconteceu. Nesse momento, aparece uma mulher que se aproxima dele e pergunta se ele é Yusuf. Ao ouvi-la, Yusuf simplesmente se levanta e confirma que é ele, para depois perguntar o que aconteceu e o que ela precisa. A mulher explica que havia ido várias vezes ao estabelecimento, mas que nessas ocasiões a loja estava fechada. Ela também conta que sabia que Yusuf havia estado no hospital e que, pelo que pode ver, ele já se recuperou. Yusuf agradece por ela ter se preocupado e por ter ido procurá-lo, mas ainda não sabe quem é aquela mulher nem por que ela está ali. Então pergunta quem ela é. Então ela se apresenta como Firuzé e estende a mão para cumprimentá-lo. Yusuf aceita o cumprimento, embora permaneça completamente abalado por tudo o que viveu e pela dor que ainda sente. Por isso nem sequer percebe que Firuzé mantém uma expressão muito séria, como se estivesse guardando algum motivo para se vingar de algo. Enquanto isso, Yusuf simplesmente continua tentando entender quem ela é e o que quer dele. Yusuf pede que ela se sente e pergunta o que a levou até aquele lugar e por que ela estava procurando por ele. Firuzé, enquanto permanece ali, percebe que sobra à mesa uma joia e fica olhando para ela. Depois disso, pergunta a Yusuf se Cevdet alguma vez falou sobre ela. Yusuf responde que não, que Cevdet nunca havia falado sobre ela nem mencionado nada relacionado à sua presença. Então Firuzé explica que ela e Cevdet eram velhos amigos, tentando dar a Yusuf uma explicação sobre a relação que teve com ele. No entanto, apesar do que está dizendo, Firuzé realmente está escondendo algo e não consegue contar a Yusuf toda a verdade sobre suas intenções nem sobre o que está por trás de sua aparição naquele lugar. Yusuf ouve o que ela conta sem perceber tudo o que a mulher está escondendo. Depois de conversar com ele, Firuzé entrega um cartão a Yusuf e explica que, se algum dia ele precisar proteger a herança de Cevdet, deve entrar em contato com ela. Ela deixa claro que isso é algo importante e que, dessa maneira, ela poderia ajudá-lo a defender tudo aquilo que pertence a Cevdet. Yusuf, no entanto, explica que a única coisa que quer é continuar com o legado deixado por Cevdet e cuidar do estabelecimento. Para ele, aquele lugar representa algo que quer manter, e por isso, deixa claro que o estabelecimento nunca será fechado. Yusuf quer seguir em frente com aquilo que Cevdet deixou e manter aquele lugar aberto, em vez de pensar em outras coisas. Firuzé, por sua vez, diz que simplesmente quer ajudá-lo e que sua intenção é estar disponível para ele caso venha precisar dela. Firuzé se levanta depois de entregar o cartão e explicar a Yusuf que ele pode contar com ela para proteger a herança de Cevdet. Antes de ir embora, diz que espera vê-lo novamente. Depois disso, Firuzé vai embora e deixa Yusuf ali, ainda confuso com tudo que acabou de ouvir e com a presença daquela mulher que, até aquele momento, era completamente desconhecida para ele. Yusuf fica com o cartão que ela lhe entregou e com a informação de que Firuzé havia sido uma velha amiga de Cevdet, sem realmente conhecer tudo que ela está escondendo. Devran chega novamente à sua casa e desce do veículo. Aziz está muito emocionada por tê-lo novamente com ela e por vê-lo outra vez. Mas, no momento em que Devran desce do veículo, ele se lembra daquela cena em que ocorreu o tiroteio e na qual todos puderam ver a morte. Ao se lembrar de tudo aquilo, Devran volta a ficar assustado com o que aconteceu e com tudo que teve que viver. Aziz tenta acalmá-lo e diz que está tudo bem,
que eles não devem continuar pensando nessas coisas e que agora tem uma nova vida. Ela pede que, por favor, ele se acalme e tente deixar para trás tudo aquilo que aconteceu. Mesut também diz a Devran que se acalme e que tudo ficará bem. Azizi leva Yusuf para dentro da casa e todos entram, deixando aquele momento para trás enquanto Devran tenta assimilar o que acabou de lembrar. Quando entram na casa, Zeliha e Sem estão lá, felizes por ver Devran novamente. Tudo parece estar bem até que Devran, ainda sem saber o que aconteceu, ri e diz a Semo que vá rapidamente até ele. Devran lembra que quase morreram e pede que ele se levante para lhe dar um abraço, esperando que Semo possa fazer isso como antes. No entanto, naquele momento, todos ficam completamente calados e a situação se torna muito desconfortável. Semo permanece muito sério e não diz absolutamente nada, porque Devran ainda não sabe o que aconteceu. Devran não sabe que Semo agora está em uma cadeira de rodas, e por isso, não entende por que ninguém responde ao que acabou de dizer. A situação muda completamente quando Devran observa Semo e percebe que ele está em uma cadeira de rodas. Devran fica completamente impactado ao ver Semo naquela situação. Ele não sabe o que aconteceu nem entende como algo assim pôde acontecer, porque, para ele, Semo não estava daquela maneira. Devran simplesmente não consegue compreender o que está vendo e permanece sem saber o que está acontecendo. Azizi tenta tranquilizá-lo e diz novamente que tudo ficará bem, mas Devran não consegue processar que Semo agora esteja em uma cadeira de rodas. A surpresa é ainda maior porque ele esperava encontrá-lo como sempre e não fazia ideia de que sua vida havia mudado daquela maneira. Devran tenta entender o que está acontecendo, mas ainda não consegue assimilar a situação que tem diante de si. Nesse momento, Semo fica muito irritado e diz a Yusuf que, por culpa dele, sua vida mudou. Semo deixa claro que tudo foi pior para ele e também diz que Cevdet morreu por culpa de Devran. Azizi tenta impedi-lo e diz para ele ficar calado, mas Devran já ouviu o que Semo acabou de dizer. Quando Devran ouve que Cevdet morreu por sua culpa, fica completamente surpreso. Para ele, essa informação muda ainda mais a situação, porque agora compreende que muitas coisas aconteceram enquanto ele não sabia o que estava acontecendo. Devran começa a perceber que tudo mudou e que a realidade que encontra ao retornar é muito diferente daquela que esperava. Devran se sente muito mal por tudo o que está acontecendo e por cada uma das coisas que acabou de descobrir. Azizi tenta tranquilizá-lo, e também Pivet e Vaab dizem que está tudo bem e que, por favor, ele deve se acalmar. Todos tentam ajudá-lo para que consiga lidar com o que está sentindo, mas Devran sabe que as coisas já não podem simplesmente voltar a ser como antes. Ele entende que tudo foi muito diferente e que, durante o tempo em que esteve fora, aconteceram situações que mudaram completamente a vida de todos. Devran sabe que o que ouviu não pode simplesmente desaparecer e que agora precisa enfrentar uma realidade completamente diferente daquela que tinha antes. Depois de tudo o que acabou de ouvir, Devran sai de casa e se senta nas escadas. Ali, tenta respirar profundamente para se acalmar e conseguir assimilar tudo o que está acontecendo. No entanto, enquanto permanece nas escadas, sua mente começa novamente a recordar aqueles momentos que foram importantes para ele e Azizi, especialmente os momentos que viveram quando se casaram e aquela noite linda que compartilharam. As lembranças voltam enquanto Devran tenta pensar em outra coisa. Azizi diz mais uma vez que, por favor, tente pensar em algo diferente e que não fique preso a tudo que está lembrando. Apesar disso, Devran se levanta das escadas e começa a caminhar. Enquanto avança, cada passo que dá faz com que volte a se lembrar das coisas ruins que viveram e de tudo aquilo que agora pesa sobre ele depois de descobrir tudo o que aconteceu. Furissé chega à sua casa e, ao chegar, encontra uma tremenda festa. Ao ver tudo o que está acontecendo, começa a ficar irritada porque não entende o que está acontecendo e não sabe por que tudo aquilo foi organizado. Quando entra, continua muito irritada. Ao encontrar um de seus funcionários, reclama com ele porque havia pedido que a informasse sobre cada passo que Bahar desse. Furissé quer saber por que não recebeu nenhuma informação e por que ninguém a avisou sobre o que estava acontecendo. O funcionário então explica que o telefone da senhora Bahar quebrou e que, por causa disso, simplesmente não conseguiu se comunicar com ela nem lhe dar as informações que Furissé havia pedido. Enquanto tudo isso acontece, Bahar percebe que sua mãe já chegou e fica assustada ao compreender que agora terá que enfrentá-la. Bahar não sabe o que fazer para evitar que sua mãe fique ainda mais irritada. Por isso, diz aos amigos que precisam ir embora rapidamente. No entanto, naquele momento já é tarde demais, porque sua mãe já está ali e a situação entre as duas começa a se complicar. Furissé começa a reclamar com Bahar e pergunta por que ela fez tudo aquilo sem informá-la e sem levar em consideração o que ela havia dito. Bahar tenta explicar que simplesmente havia feito aquilo como uma despedida da universidade, tentando justificar a festa que havia organizado.
Mas a explicação não consegue tranquilizar Furicé. Pelo contrário, ela fica ainda mais irritada. Então começa a expulsar todas as pessoas da casa, deixando claro que considera uma falta de respeito Bahar fazer esse tipo de coisa pelas suas costas e sem pedir sua permissão. Furicé não concorda com o que Bahar fez e quer que todos vão embora, enquanto Bahar permanece no meio da situação e fica cada vez mais irritada com a maneira como sua mãe está reagindo. A discussão entre as duas continua enquanto Furicé tenta acabar com a festa e Bahar tenta defender o que fez. Depois que sua mãe começa a expulsar todos da casa, Bahar, ainda irritada com a situação, tenta tomar uma bebida. No entanto, Furicé atira imediatamente de sua mão e diz que ela não pode beber. Também lembra que já falou muitas vezes com ela sobre esse assunto e que, para ela, o que Bahar está fazendo representa uma falta de respeito. Furicé deixa claro novamente que não concorda que Bahar beba, enquanto Bahar sente que sua mãe está voltando mais uma vez ao mesmo assunto. A situação faz com que Bahar fique ainda mais irritada, porque sente que constantemente precisa ouvir os mesmos avisos e que sua mãe não para de lembrá-la de sua doença. Bahar então reclama com Furicé que ela não precisa ficar lembrando constantemente de sua doença. Ela deixa claro que não quer viver ouvindo repetidamente sobre esse assunto e que simplesmente quer viver sua vida. Para Bahar, as coisas deveriam poder ser como devem ser e ela quer ter a possibilidade de viver sua vida sem que tudo acabe se transformando em uma discussão. No entanto, Furicé não concorda e insiste para que ela aceite a situação e entenda por que reage daquela maneira. Furicé também pergunta por que Bahar precisa fazer mal a si mesma na frente dela, deixando claro que o que mais a preocupa é o que pode acontecer com sua filha. Assim, enquanto uma tenta defender seu direito de viver sua vida e a outra insiste que ela precisa aceitar o que está acontecendo, as duas voltam a se enfrentar. Bahar, no meio da discussão, começa a rir e diz a Furicé que agora parece querer se ajoelhar para conseguir que sua filha seja salva. Bahar afirma que isso realmente não lhe interessa e que não quer que sua mãe haja dessa maneira com ela. Suas palavras fazem com que Furicé tente novamente pedir que ela se acalme e pare de reagir daquela forma. No entanto, Bahar continua irritada e a discussão entre as duas não termina. Apesar de Furicé tentar fazer Bahar se acalmar, as duas voltam a se enfrentar e continuam brigando mais uma vez, mantendo conflito entre mãe e filha depois de tudo que aconteceu